Olá, bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na TV Educativa. No programa de hoje, eu recebo o geriatra e gerontólogo Dr. José Roberto Pellegrino. Dr. Pellegrino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer reencontrá-lo. Depois de muitos tempos de Santa Casa, estamos reencontrando aqui. Que bom. Eu quero, nesta oportunidade, apresentar o Dr. Pellegrino. O Dr. Pellegrino é formado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele possui residência em Clínica Médica pela Universidade, pós-graduado em Geriatria e Gerontologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em Geriatria pela Associação Médica Brasileira, Sociedade SBCG, né? Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ele é criador do canal Alzheimer com o Dr. Pellegrino e atualmente trabalha para o lançamento do livro, que versa basicamente sobre os cuidados do paciente comprometido pela doença de Alzheimer, que é o comprometimento cognitivo. Em outras palavras mais simples, a caduquice. De uma maneira geral, as pessoas dizem, fulano está caduco. É Alzheimer, ou seja, alteração cognitiva, comprometimento de memória, orientação, interação, né? E, para começar, doutor Pellegrino, nós temos um problema, né? Antes da gente entrar na pergunta especificamente, a gente quer comentar com você, telespectador, que, de uma maneira geral, nós envelhecemos. A Bíblia fala isso, né? Se a gente for olhar lá em Salmos 102, versículo 25 e 26, fala que Deus criou o mundo e que o mundo, o universo está envelhecendo e que vai degenerar. E se nós olharmos também Isaías, capítulo 34, que é um profeta maior, ele também fala da mesma coisa, dizendo que nós vamos envelhecer. Então isso para você, não adianta você falar, eu estou jovem, bonito, você vai ficar velho. E se você está velho, você tem que saber que há perda de função. A gente perde o ânimo, perde a força, perde a capacidade de interagir. E é preciso que haja adaptação, é preciso que você treine e prolongue. Por quê? Porque nós vamos viver muito, mas nós não vamos passar de 120 anos, que é o tempo que foi estabelecido biblicamente, divinamente, para a gente viver. Sendo assim, então é importante que você se prepare para isso. E nós precisamos ser úteis. Não tem essa história de falar, eu quero ficar aposentado, vou ficar parado. Parado é igual à morte, não tem jeito. Então eu quero dizer para você que é preciso você se preparar. Mas tem aquelas pessoas que vão chegar numa fase bastante avançada e vão precisar de cuidados. E aí precisa de gente para cuidar. E nós temos um VT, ou seja, um vídeo, né, colocado pela Silvia Salabeni, que é proprietária de casa de idosos, e ela vai colocar uma dificuldade, Pellegrino, para ver se a gente acha uma saída. Tá? Por favor, vamos ver o vídeo da Silvia Salabeni. Bom dia, doutor. Meu nome é Silvia. Tenho uma instituição de idosos, trabalho já há 20 anos, juntamente com meu irmão, né? Para poder colocar em pauta com o senhor, seria uma dificuldade que nós temos, eu acho que não só na minha instituição, como em outras instituições, e até mesmo em casas com família, que seria a mão de obra. O que entra nessa mão de obra? O técnico de enfermagem e o cuidador de idoso. Eu vejo que o curso, né, que oferecem para essas pessoas para poder estar se qualificando, precisava ter um pouco mais de prática, né? Um pouco mais de estágios práticos para que eles possam estar sabendo lidar com o idoso, né? Saber cada caso clínico do idoso, saber o comportamento de cada idoso, né? Porque como nós temos cada qual um jeito de ser, uma personalidade, como também já junto com a questão da idade, o caso clínico, né? Que são as doenças do envelhecimento. Então, eu acho que dentro desses cursos tem que haver um pouco mais da questão da prática,
para que essas pessoas saibam lidar com seus idosos, né? Eu vejo muito a dificuldade também em família, home care, né? Eu mesma já tentei trabalhar com home care, com ter pessoas terceirizadas. É as mesmas dificuldades que elas passam em casa, família que vem para poder fazer a hospedagem dos seus idosos em instituição. O que mais reclamam realmente é a mão de obra, né? Eles não encontram pessoas qualificadas para o idoso, né? Então, muitas dessas pessoas, a procura deles na instituição é por essa questão. Então, assim, a minha pergunta, o meu questionamento, né, é se tem alguma exigência para que esses cursos possam fazer um pouco mais da prática para essas pessoas que estão trabalhando com nossos idosos. Silvia, muito obrigado pela sua pergunta, extremamente importante. O doutor Pellegrino vai responder muito bem isso daí. O doutor Pellegrino é um geriatra experiente, ele deve ter em torno de 40 anos de formado, Pellegrino, é isso? 37. 37 anos, então realmente bastante experiente. E ele vai colocar para você essas dificuldades que você tem aí no seu serviço e também como fazer, como treinar adequadamente. Depois vamos debater bem isso aí. Doutor Pellegrino, por gentileza. Oh, muito obrigado. Olha, hoje, eu estava vendo a Silvia falar e me veio, né? 80% dos idosos que precisam de cuidado são cuidados por familiares. Então começa aí, nós temos que treinar os familiares também. Apenas 20% vai ou para a instituição ou tem cuidadores. Para nós termos uma ideia, 70% dos idosos no Brasil hoje ganham até 2 salários mínimos. Então, como é que vai manter um cuidador quem ganha até 2 salários mínimos? Então, esse é o problema. O mercado de cuidadores é um mercado que mais cresce. Inclusive, o Brasil ele é exportador de mão de obra. O que tem de brasileiro em Portugal e na Espanha cuidando de idosos é muito grande. Nós estamos exportando mão de obra. É um mercado que tem trabalho, que tem demanda. Agora tem que ter formação. Tem que ter formação. Um bom cuidador, eu estava vendo ela comentar, tem 4 requisitos para um bom cuidador. Primeiro é conhecimento. Conhecimento é teoria, prática, não dá para dissociar a teoria, o conhecimento teórico e do prático. Hoje nós temos muita teoria e muito pouca prática, principalmente com os cursos online. Segunda coisa, a pessoa tem que gostar do que faz. É impossível ser um cuidador e não gostar do ser humano, de cuidar, né? Terceiro lugar, tem que ter paciência. O idoso é mais lento, ele é mais difícil, ele tem seus valores já formados e ele não vai mudar, né? E quarto lugar, tem que ter muita criatividade. Há poucos dias atrás, eu atendi uma senhora que ela tem um cuidador. E ela falou assim, agora eu estou com um cuidador bom. Eu falei, mas por que ele é bom? Ele canta comigo Altemar Dutra. Aí um dia eu perguntei, eu encontrei o cuidador... Para quem não sabe, Altemar Dutra é um cantor romântico. Da década de 70, 80, né? Aí eu perguntei para o rapaz, mas você é fã de Altemar Dutra? Ele falou, nem conhecia, nem sabia que existia. Mas como ela gosta de Altemar Dutra, eu fui conhecer, fui aprender as músicas para cantar com ela. Então é isso aí. Realmente bastante criativo e bastante prático. Mas isso que você colocou, Pellegrino, e que a Silvia coloca, o pessoal acha que ser cuidador de idoso é ficar passando a mão no idoso, dando beijinho para cá, para lá. Não é isso. E hoje nós, através da informática, ou seja, da cibernética tomando conta de todos os espaços em termos de ferramentas, as pessoas acham que fazer curso é fazer curso online. Você cuidar de idoso é mão na massa, é prática, é estar ali na linha de frente, é você ir para o hospital, acompanhar, trocar sonda, né? Se for o caso, se você tiver uma formação já de enfermagem, inclusive, ou então simplesmente alimentar adequadamente, colocar em posição correta, dar banho, técnica de banho, técnica de massagem, enfim, coisas várias, e tem que realmente estar do lado, né? Fazendo, cuidando basicamente das necessidades que o idoso às vezes precisa de auxílio para isso. E nós achamos hoje que os cursos têm que ser por via online. Não tem jeito isso. Inclusive, existem alguns cursos aí que nós estamos combatendo até lá na Câmara
Federal sobre a questão de curso de veterinária online, porque com bicho tem que ser online, não, tem que ser prática, né? Curso de enfermagem online. E, felizmente, nós conseguimos, através de uma relatoria, evitar que isso fosse mais do que 20% do Ministério da Educação, os cursos ligados à saúde, mais de 20% do seu conteúdo que fosse online. Então, tem que ser prática, realmente. Pelegrino, a questão do Alzheimer, como é que está colocada essa situação hoje? A gente percebe que as pessoas estão vivendo mais. E vivendo mais, consequentemente, elas começam a degenerar a função cognitiva. Essa abordagem, por favor. Olha, tem um estudo importante, a gente tem que basear em estudos, né? Países como o Brasil, México, Colômbia, países tidos em desenvolvimento, está aumentando o número de Alzheimer. Países nórdicos está diminuindo. Mesmo a população envelhecendo, está diminuindo. Então, o Alzheimer tem um fator ambiente, estilo de vida, também. O Alzheimer ele é multifatorial, multigênico, não é um gene só, são vários genes, então por isso que é difícil a gente entender... Mapear e detectar o problema direto, né? É multigênico e multifatorial. Agora, dentre os fatores está aí o socioeconômico, culturais, educacionais, que faz com que Brasil, México e Colômbia, esses 3 países, estão experimentando um aumento muito grande. Tem um estudo muito importante, que é o estudo das freiras. Do início do século XX. O estudo das freiras na Alemanha e na França, principalmente, que as freirinhas viviam bem, viviam com qualidade de vida, ultrapassavam os 100 anos e cognitivamente bem. Aí começaram a estudar essas freiras. O que elas tinham de diferente? Primeiro que elas faziam exercício todo dia, exercício físico. Existe uma relação cérebro-exercício físico, mas muito grande. Segundo, a alimentação era saudável. Terceiro, intelectualmente ativas. Quarto lugar, eram de bem com a vida. Então, essas freirinhas chegavam aos 100 anos cognitivamente bem e ativa, é isso que nós temos que lutar. Porque não é só o Alzheimer. Quando a gente faz prevenção de uma maneira global, com atividade física, com alimentação, dormir bem, melhorar a reserva cognitiva, isso é, aprender coisa nova, relevante a vida toda, e ser de bem com a vida, e por fim, corrigir o que está errado. Pressão está alta, tem que tratar, o diabetes está descompensado, tem que tratar. Esses 6 itens previnem Alzheimer e previnem envelhecimento saudável. Pelegrino, nós vamos para um breve intervalo e nós vamos querer conversar exatamente sobre isso que você falou aí, como você oferecer condição de produção de energia cerebral, ou seja, artéria boa, atividade, desafios, exercício, a semelhança do músculo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos, você não saia daí, porque o assunto é fundamental para todos nós que vamos ficar mais velhos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe também pelo portal da Educativa, portaldaeducativa.ms.gov.br. Participe enviando sugestões de temas e perguntas pelas redes sociais, site ou pelo telefone 99832-1122. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Roberto Pelegrino. Pelegrino é médico, geriatra, experiente, e no bloco anterior nós estávamos falando sobre como preservar o cérebro. Ele estava falando das freiras que viviam muito e que não tinham praticamente Alzheimer. E há trabalhos mostrando que as pessoas que usam a atividade cerebral com frequência, elas fazem a prevenção do Alzheimer. E aqui eu quero colocar uma situação que, de uma maneira geral, as pessoas acham que você resolver enigmas, tipo palavra cruzada, cálculos, enfim, resolve e faz prevenção de Alzheimer. Não é bem assim. É importante, eu cito também aqui, voltando à Bíblia mais uma vez, né, os patriarcas, eles viveram muito, Pelegrino. Moisés viveu 120 anos e a Bíblia fala que seus olhos não se escureceram nem perdeu o seu vigor. Ele dominava, ele liderava
o povo hebreu, que tinha mais de 2 milhões de pessoas no deserto. Então, ela era uma pessoa de extrema atividade cerebral. Então, a gente percebe que as pessoas, quando têm desafios a serem resolvidos, elas conseguem ir mais longe. A semelhança do músculo. Se você fica parado, o músculo atrofia. Se o cérebro para, fica assistindo televisão, atrofia. Você tem que assistir televisão para se informar e continuar na luta. Agora, é importante que você tenha desafios, que você continue participando da vida domiciliar, da vida social, da vida profissional, né? Pelegrino, na sua experiência, como é que você tem visto isso? Olha, tem um estudo muito interessante, que é um estudo canadense, que eles pegaram 300 idosos com CCL. CCL é comprometimento cognitivo leve. É a fase pré-Alzheimer. É um indivíduo que está esquecidinho, mas ele ainda tem autonomia. Tem reserva. E passaram, deram a 300 pessoas, é um grupo, um N considerável, a oportunidade de estudar um outro idioma. E um grupo controle que não quis fazer Não quis estudar. Não quis estudar. O grupo que estudou durante 30 meses, fizeram um intensivão, aprenderam outro idioma, retardou o aparecimento do Alzheimer em 5 anos. 5 anos? 5 anos. Sabe? Então, assim, como o senhor falou, não adianta esse negócio de palavrinha cruzada, leitura ajuda, melhora conhecimento, mas não melhora a memória. Conhecimento é uma coisa, memória é outra. Memória é outra. Memória é desafios. Memória é você aprender algo que exige bastante, que desenvolve novos circuitos cerebrais. Quando a gente aprende uma coisa nova, nós desenvolvemos novos circuitos cerebrais, né? E que isso vai impactar positivamente na sua vida. Então, aprender um idioma, aprender a dançar, aprender uma nova arte, aprender uma nova profissão, aprender um artesanato elaborado, sabe? Enfrentar desafios depois de uma certa idade. Isso é muito importante, né? O doutor Pelegrino está colocando uma situação aqui que ele vive porque ele é geriatra e tem trabalhado basicamente em relação ao Alzheimer, preventivamente. E é interessante aqui a gente se reportar a história, né? Aristóteles, o grande filósofo Aristóteles, que foi professor do Alexandre o Grande, né? Ele fundou a escola chamada Peripatética. O que era essa escola? Ele caminhava em torno do liceu, subia e descia, e ele percebia que o cérebro funcionava melhor. Os alemães também chegaram a essa conclusão, né? E nós, quando fazemos exercício, nós percebemos que o nosso cérebro flui em termos de ideias, de conexão com raciocínios importantes, e até soluções podem surgir quando a gente faz atividade física, né? E a gente tem insistido com isso, com as pessoas. E hoje eu vim aqui no carro ouvindo sobre universidades da terceira idade, universidade da maturidade, da melhor idade, enfim. Pelegrino, existe alguma coisa assim que você tem orientado especificamente? Eu gostaria também que você falasse sobre Alzheimer, como prevenir, conhecer e cuidar. Você vai lançar um livro, um manual de orientação sobre isso. Podia comentar também sobre isso ou não? Olha, em termos de universidade de melhor idade, nós regredimos muito. Aqui em Campo Grande nós tivemos uma regressão. Sim. A UCDB tinha a UME, Universidade da Melhor Idade. Mais? Não tem mais. O SESC diminuiu muito as atividades, mas muito mesmo. Eu acho que falta incentivo. Nós precisamos em Campo Grande, não é só um centro como nós temos o Vovó Ziza, que é mais recreativo, nós precisamos de centros de referência. Uhum. Então nós temos que voltar, nós já tivemos épocas melhores. Agora, atividade física, voltando na prevenção do Alzheimer, atividade física é importante porque ela trata as doenças mentais do cotidiano. Atividade física melhora o estresse, melhora a ansiedade. Sabe? O estresse e a ansiedade colabora para o aparecimento do Alzheimer também. Piora a qualidade de vida. Então, prevenção de Alzheimer começa com atividade física. Atividade aeróbica, atividade contra a resistência. Por que atividade contra a resistência? Musculação, não só atividade aeróbica. Porque o indivíduo idoso e com Alzheimer, ele acaba terminando na sarcopenia. Sarcopenia, enfraquecimento do músculo. Do músculo.
E o que acontece? O indivíduo sarcopênico, ele fica mais predisposto à infecção, ele perde a mobilidade, sabe? A pouca independência que ele tem é comprometida. Então, a atividade física é global, é aeróbica e contra resistência. Depois disso, a alimentação. Está provado cientificamente, não é que eu venho aqui defender uma ideia, não. É que está provado que a dieta do Mediterrâneo é melhor. É melhor para a prevenção do Alzheimer, é melhor para a prevenção de doenças metabólicas, cardiovasculares, enfim. Nós temos condições de adaptar a dieta do Mediterrâneo à nossa. Terceira coisa é dormir mal, dormir bem. Cada vez o povo dorme menos, dorme mal. Por exemplo, o celular, a televisão, o computador à noite, o excesso de luzes, né? Aliás, escurece para a gente dormir, não é para... Não é à toa que noite é para dormir. É para dormir. Está cada vez dormindo menos. Sabe? E a reserva cognitiva, nós temos que aprender. Sabe? Eu me lembro de uma entrevista de um pianista holandês que fazia sucesso na Alemanha, ele com 88 anos, dando aqueles concertos, sendo aplaudido de pé. Aí perguntaram para ele, mas qual que é o segredo? Com 88 anos você vem aqui, dá um show, é aplaudido de pé. Ele diz o seguinte, olha, quando eu tinha 30 anos, eu tinha um repertório de 300, 400 músicas. Eu treinava 300, 400 músicas. Hoje eu treino 40, 30, mas eu treino essas 30. Treino bem. Treino bem, eu faço pouco, mas faço bem feito. Sabe? Então eu falei, eu treino todo dia. Hoje eu não tenho vitalidade física para treinar 10, 12 horas, mas eu treino bem 4 horas. Sabe? Então é a pessoa que sabe respeitar os seus limites e que investe nele. Você que está acompanhando, você está entendendo que nós estamos falando aqui para prevenir e aumentar o seu desempenho de habilidade mental, física, social de participação. Então, isso é importante, o que o doutor Pellegrino está dizendo. Se você tem alguma doença, pressão alta, diabetes, está com obesidade, está ventilando mal, dormindo mal, é importante que você procure ajuda para poder resolver isso, emagrecer, dormir bem, deixar de lado o computador, deixar de lado as luzes. A luz é fantástica, a gente ampliou, né? Nós não vamos dizer que a luz é ruim, mas a luz é ruim do ponto de vista biológico, porque a hora que escurece é hora de dormir. A gente tem que olhar para os animais e falar, ó, está na hora de dormir. Claro que você não vai dormir 6 horas. Agora nós vamos entrar no período de inverno, que escurece cedo, é para a gente refazer. O urso dorme 6 meses para refazer suas energias. Mas nós não vamos dormir 6 meses, mas nós temos que dormir mais cedo e melhor e evitar ficar acordado aí de madrugada em cima de celular e computador. Outra coisa, desafios sociais, profissionais. É importante que você tenha. Participe da sua igreja, participe da sua escola, participe onde você está. Né? Podendo legar a sua experiência, não vai ficar parado. Essa história de, eu estou aposentado, vou ficar à toa, pé para cima, você vai morrer cedo. Não é para isso que a aposentadoria é para você redobrar o seu envolvimento social com moderação, como disse o doutor Pellegrino. Né? Ele não vai treinar 10 horas, mas você vai poder legar 1 hora, 2 horas por semana à sua sociedade, ajudando com a sua experiência. A sua atuação vai ser muito melhor. Pellegrino, e o livro, Pellegrino? Olha, o livro eu comecei a escrever faz tanto tempo. Como já tenho experiência, já lancei outro, como o senhor lançou vários livros também. O mercado editorial no Brasil hoje é difícil. Sim. Então eu falei, vou criar um canal no YouTube, eu vou divulgar primeiro a minha ideia, e depois eu vou escrever o livro. Eu já tinha escrito o livro, aí eu transformei cada capítulo do livro num videozinho. Sabe? Então, assim, como o canal cresceu, hoje eu posso lançar o livro. Hoje eu tenho um público. Que bom. Porque não adianta você lançar um livro e guardar ou distribuir para meia dúzia de amigos, que não vai adiantar nada. Mas é um livro que para conhecer a doença de Alzheimer e principalmente para cuidar. Voltado a cuidar, né, já que nós falamos dos cuidadores, principalmente para o cuidador familiar. Porque o idoso que precisa de cuidador, ele perdeu a independência ou a autonomia ou as duas coisas. Então, se ele tiver a independência, a autonomia, ele não precisa de cuidador. Verdade. Então, se é aquela pessoa que perdeu a independência, nós temos que
ser a mão dele, ser os olhos dele. Os olhos, o raciocínio. Raciocínio, né? tudo. É importante isso que o doutor Pellegrino está dizendo, porque não só independência e autonomia, é importante também a gente entender que ele perdeu a identidade. Muitos não sabem quem é. Né? Então, sendo assim, né, nós devemos estar atentos, procurar, inclusive, a família que tem pessoas com doença de Alzheimer, procurar treinamento, ser envolvente, o amor, o carinho, a dedicação não tem barreiras, né? Todo mundo entende, inclusive a pessoa com Alzheimer. A gente tem muitos relatos e muitas denúncias de agressão a idoso e a gente gostaria de que, né, se caso acontecesse isso, você entrasse em contato com instituições que são responsáveis por essas denúncias, principalmente a ligação descarte direta gratuita do número 100. É importante que você esteja atento porque a nossa população idosa está aumentando. Sendo assim, eu quero agora, terminando o nosso programa, agradecer ao Dr. Pellegrino pela gentileza em responder ao nosso convite, vir aqui dividir a sua experiência, que não é pequena, é larga, é extensa, e que ele pode, inclusive, contribuir de forma bastante importante e marcante em treinamento e também em tratamento da população idosa. Pellegrino, quero deixar a palavra para as suas considerações finais. Olha, primeira coisa, quanto a cuidadores, existe uma polêmica muito grande, porque o cuidador, hoje, ele é considerado um trabalhador doméstico. Não existe uma regulamentação da profissão. Ele tem o mesmo direito de uma empregada doméstica, ele não é reconhecido. Então, não sei se é uma coisa que nós temos que estudar. É uma profissão que está surgindo, sabe? Eu acho que enquadrar um cuidador de idosos como um empregado doméstico, não é desmerecendo a empregada doméstica, não, Sim. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser estudada. Isso aí, inclusive, é matéria legislativa, nós vamos ter que estudar e buscar a solução. Doutor Pellegrino, muito obrigado pela sua participação e a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e esteja conosco sempre.